Seguimos com informações de Brasília nesta sexta-feira para você. O novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, elegeu como principais desafios, à frente agora da pasta, o combate à violência e ao crime organizado. Mais informações na reportagem de André Anelli. Em um dos discursos, o novo chefe da pasta disse que a meta principal da gestão dele vai ser o combate à criminalidade. A pasta cuidará da defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais. Cuidará também da defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor, da nacionalidade, migrações e refúgio, da ouvidoria geral do consumidor e das polícias federais, da prevenção e combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, da cooperação jurídica internacional, da coordenação de ações para o combate a infrações penais em geral, com ênfase em crime organizado e crimes violentos. Ainda no discurso, Lewandowski disse que não existe solução fácil contra o crime organizado e que a superação do problema passa por políticas públicas, além da enérgica ação policial. O combate à criminalidade e à violência, para ter êxito, precisa ir além de uma permanente e enérgica repressão policial para enfrentar eficazmente o crime organizado que vem se ramificando por todo o país. É preciso aprofundar as alianças com estados e municípios e estabelecer um esforço nacional conjunto para neutralizar as lideranças das organizações criminosas e confiscar os seus ativos, porque elas não podem sobreviver sem recursos para custear os seus soldados e as suas operações. O crime organizado não é uma coisa de uma favela, não é uma coisa de uma cidade, não é uma coisa de um estado. O crime organizado é uma indústria multinacional de fazer delitos internacionais. E o crime organizado está em toda a atividade desse país. Então, Lewandowski, não apenas o teu trabalho de ajudar a combater aqui, mas o trabalho de construir com outros países o enfrentamento a uma indústria do crime. E juntamente com os discursos e prioridades, o novo ministro também apresentou oficialmente a equipe que vai ocupar o segundo escalão da pasta. Manuel Carlos de Almeida Neto vai ficar na Secretaria Executiva. E na Secretaria Nacional de Segurança Pública entrou o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo. Os nomes foram escolhidos durante o período de transição de ministros, que começou no último dia 23. O agora ex-chefe da Justiça no governo Lula vai retomar temporariamente o mandato de senador pelo Maranhão até a posse no Supremo Tribunal Federal, marcada para o próximo dia 22. Nesse intervalo de menos de 15 dias, já que vai haver o recesso de carnaval, Dino garantiu que vai apresentar pelo menos 5 projetos de lei. Um para impedir acampamentos em frente a quartéis. Outro sobre prisão preventiva e audiência de custódia, e um que estabelece a destinação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para o reconhecimento de mérito de policiais. O ex-ministro da Justiça, agora senador e futuro ministro do STF, não deu detalhes a respeito das demais propostas. De Brasília, André Anelli. Bom, vamos ouvir os nossos analistas a respeito dessa expectativa da nova gestão do Ministério da Justiça, começando com a Amanda Klein. Bom, Lewandowski só confirmou o que ele já vinha dizendo, né, Amanda, que vai manter o foco do Ministério no combate às facções criminosas, ao crime organizado, aos crimes violentos também, e reforçou nessa posse que, mais do que repressão policial, ele defende a integração nacional das forças de segurança para combater esses crimes aqui no Brasil. O caminho é esse, integração nacional das forças de segurança? Acho que sim, Lívia. Isso já foi aventado até por outros governantes e precisa ser feito, está mais do que na hora. Você tem que ter uma integração nacional, embora seja da competência estadual, a segurança pública, o combate ao crime organizado, o combate à violência. Como são organizações transnacionais, não resta dúvida de que a União precisa cooperar ativamente
nesse combate e precisa atuar como um maestro dessa orquestra toda, entre os entes federativos. Agora, tem para mim, Lívia, ontem vendo todas essas cenas, ouvindo os discursos, a posse de Ricardo Lewandowski simboliza o casamento entre o STF e o governo Lula, e o Executivo, e o deslocamento do conflito para outra seara, para o Legislativo, tanto entre Legislativo e STF, que tem que resolver uma tensão crescente, principalmente depois das operações da Polícia Federal contra 2 deputados da oposição, o Carlos Jordi e o Alexandre Ramagem, e também entre o Legislativo e o Executivo, depois do veto de Lula às emendas parlamentares de mais de 5 bilhões de reais e a apresentação da medida provisória que trata da reoneração da folha de pagamento, um assunto já tratado, já debatido pelo Congresso e derrubado, vetado pelo Lula e com veto devidamente derrubado pelo Legislativo. Há muitos focos de tensão, apesar da normalidade democrática ressaltada no discurso de Luiz Roberto Barroso. A tensão, afinal de contas, o conflito, muitas vezes, entre os poderes, não é sempre que eles agem em perfeita harmonia, tem que estar em equilíbrio, mas não em perfeita harmonia, faz parte da democracia. E sobre o que você perguntou de segurança pública, tenho para mim também que esse ministério poderia inverter a ordem, poderia se chamar Ministério da Segurança Pública e da Justiça. A primeira parte do trabalho de Flávio Dino, como eu já disse outro dia aqui no Jornal da Manhã, foi dedicado muito ao 8 de janeiro, então a essa seara de retomar uma relação profícua, extensa e estreita com o STF. Isso já foi feito, tanto é que desembocou na posse de Lewandowski, mas agora é preciso tratar da segunda parte, que é a segurança pública. Resta saber como será o papel de Lewandowski. Ele não é o batedor de bumbo, de tambor, a qual o Dino fez alusão ontem nessa orquestra. Certamente ele desempenhará outro papel, está mais para um pianista, para um diplomata, para uma música clássica, mas certamente também terá um papel fundamental. Microfone, Dantas, dê uma olhadinha para nós aí, por gentileza. Ok. O nome do ministério é o nosso menor problema, né? Nós temos aqui um discurso que eu vou ressaltar aqui. 3 aspectos pontuados pelo Lewandowski. Ele falou em permanente e enérgico uso da força policial. Olha, que maravilha. Vamos valorizar nossos policiais, finalmente, porque para isso você precisa romper essa cultura de defesa do criminoso. Então eu espero da gestão de Lewandowski a elaboração não só de políticas públicas, mas de uma campanha intensiva para mudar essa cultura que está impregnada na mídia, que está impregnada na sociedade, impregnada nas instituições, né, que tolera a existência de organizações, né, aparelhadas pelo crime organizado, que tem livre acesso aqui ao poder em Brasília, que promove, inclusive, discussões públicas, debates dentro do Congresso para a defesa das prerrogativas do criminoso, e ninguém discute a vítima. Aliás, tem o Estatuto da Vítima para ser debatido e aprovado lá no Congresso Nacional. Ele também disse o seguinte, falou na necessidade de confisco de ativos das organizações criminosas. Ora, isso é o que a gente chama de quebrar as pernas do crime. Para isso, você precisa efetivamente de um reforço naquele órgão que foi mais criticado, né, nos últimos anos, que é o COAF, aquele que faz o monitoramento de inteligência das transações financeiras. Vamos valorizar o COAF, então? Vamos empoderar o COAF? E, por fim, ele fala nessa necessidade de aprofundar as relações com os estados. Então, nós vamos tirar a ideologia desse debate público e vamos fazer com que a União e os estados joguem junto. Eu acho que esses são os questionamentos que devem ser feitos na expectativa das ações que virão do Ministério, porque de discurso a sociedade já está farta.